Fala pessoal, muito bom estar contigo aqui nessa aula que está começando agora. Então peço a você se conecte com esse momento, prepare-se aí para uma jornada incrível que está começando. Eu quero te fazer uma pergunta, como está sendo esse dia para você? Eu não sei que horas que você está assistindo essa aula, mas como está sendo essa jornada para você? Esse assunto que eu quero compartilhar contigo tem a ver com a percepção da nossa realidade. Sabia que o mundo que nós vivemos não é o mundo real, mas é o mundo que nós criamos com a percepção nossa, pessoal, da realidade. E através dessa aula, que nós vamos falar sobre o mapa, você vai entender como que é feita a concepção dessa realidade e como você pode alterar essa percepção. Na verdade, como nós construímos as representações, como nós construímos essa realidade interna e essa realidade que se reflete através das nossas linguagens verbais e não verbais para as pessoas que estão à nossa volta. Você já reparou uma frase bem interessante? A primeira impressão é a que fica. Eu não sei qual foi o restaurante que você foi pela última vez, mas a primeira vez que você foi nesse restaurante, você começou a analisar todos os detalhes daquele lugar, como a recepção, a mesa, o atendimento do garçom, quando você pedia, fazia o pedido, levantava o teu dedo lá, o tempo que demorava para você ser atendido, isso tudo estava formando a tua primeira impressão daquele local. E na neurociência nós verificamos isso, que é o mapa que é gerado no nosso cérebro, o mapa que é imprensado dentro de nós. Por isso que tem essa frase, a primeira impressão é que fica. Porque esse conjunto de situações que nós vamos percebendo na nossa jornada vai definindo a nossa percepção. Então nós começamos a vivenciar, a viver a nossa jornada de acordo com essas impressões que nós temos. Então a primeira impressão é que fica até nós revisitarmos ela. Tem esse cientista bem interessante que é o John Hadley, da Universidade de Stanford. Ele fez uma pesquisa lá com vários outros cientistas e verificou que a cada segundo nós recebemos 400 bilhões de bits de informações. O tempo todo, aqui em volta está tendo isso. Aonde você está aí, você tem 400 bilhões por segundo de informação. Só que o cérebro, se ele fosse assimilar o tempo todo essa quantidade de informações por segundo, a quantidade de energia iria terminar com muita rapidez. Até porque o cérebro, a nossa mente, né, e não falando apenas da mente, mas falando do aspecto orgânico, o cérebro, ele ocupa 2% do nosso corpo, mas ele consome 1/4 da nossa energia. 25% da nossa energia do corpo é consumido pelo cérebro. Então, olha que interessante, uma forma que ele tem para poupar essa energia é fazer esse trabalho aqui. O inconsciente, ele recebe esses 400 bilhões de informação por segundo. E o que o consciente faz? Transforma isso em 2.000 bits por segundo. Então tem muita coisa que está acontecendo em volta de nós que nós não percebemos. Isso tudo tem a ver com o foco que nós damos em determinadas situações, os caminhos neurais que vão se conectando. Isso tudo vai formando a percepção da nossa realidade. E quando você olha, aqui tem um mapa, aqui tem um fluxograma que eu trouxe para que você perceba como que funciona essa entrada de informações para gerar esse mapa. Tudo acontece com um evento externo. Aconteceu essa situação que eu falei contigo do restaurante. Aquilo dali foi um evento externo. E essa informação, ela entra para você através dos filtros sensoriais. Nesse momento que você está assistindo essa aula, você está captando todas essas informações através do teu aspecto visual, do teu aspecto auditivo. Você está sentindo esse momento. Isso tudo está fazendo você compreender esse evento externo que é essa aula aqui. Como eu dei o exemplo do restaurante, em todos os momentos da nossa vida, nós vencemos momentos externos e essas situações vão entrando para nós através desse filtro sensorial. E aí, depois disso, essa informação começa a ser processada internamente, através de omissões, distorções, generalizações, crenças e valores. Isso são os aspectos mais profundos do nosso ser. O aspecto mais profundo dentro de nós são os nossos valores.
que foram construídos desde a nossa infância. Através dos valores, começaram a ser criados dentro de nós, as nossas crenças, que são verdades absolutas que nós temos. Isso tudo vai interferindo na nossa percepção da realidade. Eu vi uma entrevista muito especial, uma entrevista onde falaram de dois irmãos que tiveram a mesma infância, tiveram a mesma realidade na sua infância. Só que depois de 30 anos, um era um homem milionário e o outro estava para ser despejado, para viver sem residência nenhuma, porque não tinha dado certo. Você pode ver que duas pessoas vivendo na mesma realidade tiveram situações, tiveram destinos diferentes, porque a percepção da realidade é específica para cada pessoa. Você viver na mesma rua, você viver no mesmo bairro, você viver no mesmo país, não define o teu futuro. O que define o teu futuro, o que define a tua jornada é a percepção que você tem da realidade que você está vivendo. Isso está totalmente relacionado aos teus valores, às tuas crenças, a esse processo interno. Muitas vezes nós omitimos informações, distorcemos informações. Isso tudo está conectado a essas crenças e esses valores. Então, esse é o caminho que está começando a ser traçado. Lembra lá do restaurante? Lembra daquele momento que eu te falei? Você entrou no restaurante, o evento externo. Essa informação entrou para você através desses filtros sensoriais. E aí você começou a processar essa informação internamente. E é interessante que essa informação vai sendo processada e ela começa a criar uma representação interna. Você já reparou que você está vivendo algo, um determinado ambiente, você está conversando com algumas pessoas, você está lá naquele restaurante, lá em contato talvez com algumas pessoas, amigos ou parentes, ou teu esposo ou tua esposa, amigos. E aí você começa a conversar, daqui a pouco você vê alguém olhando para a mesa e você começa a criar uma representação daquilo. E eu acho que essa pessoa não está gostando muito de nós, eu acho que essa pessoa tem alguma coisa contra alguém que está aqui na mesa. Será que é contra mim? Será que é contra o meu amigo? Contra minha esposa, meu esposo? Você começa a criar percepções da realidade de acordo com essas representações internas. E essas representações vêm através de imagens, sons, palavras, sensações. Isso tudo são representações internas que nós estamos gerando. Você já reparou que quantas vezes nós geramos representações que não condiz com a realidade, mas a grande questão não é a realidade que existe, é aquilo que nós representamos internamente, o que nós sentimos, o que nós pensamos, é tudo relacionado às nossas representações internas. Uma das premissas da PNL que tem tudo a ver com isso que nós estamos compartilhando, ela diz que o mapa não é o território, porque na verdade o mapa é a tua percepção da realidade, mas não é a realidade concreta. Algumas pessoas falam sobre o país que nós vivemos, sobre o Brasil. O Brasil está num momento complicado. Mas naquele momento complicado que as pessoas falam, durante aquele mês, durante aquele dia, várias transações bilionárias estão acontecendo no país. E no mesmo dia tem muitas pessoas falando que o país está num momento complicado. Você entende que são panoramas diferentes para uma mesma realidade? Por isso que nessa aula você está tendo essa percepção de como é criado esses mapas internos em nós.